Olá, nessa nossa videoaula, nós iremos aprender mais sobre museus. Só que agora vamos destacar a importância da preservação desses museus. Nas outras videoaulas, nós já aprendemos vários assuntos, né? Significados de museólogo, museus no mundo, conhecemos vários museus incríveis pelo mundo e pelo Brasil, né? Então, há aí uma riqueza, possamos dizer assim, de vários objetos que esses museus, essas casas, né, chamadas de museu, elas guardam, né? Então, toda uma história. Então, gente, tudo isso é riquíssimo para nós, né? Então, vamos lá nos aprofundar um pouco sobre essa preservação. Esse assunto ele está na página 251. Primeiramente, eu irei começar com uma leitura como toda vez nós começamos, e essa leitura é primordial, porque nela nós marcamos principais tópicos que às vezes servem para nos ajudar nas revisões, em testes e avaliação. E também destacando umas partes principais, né? Que tudo é importante, na verdade, mas aquelas que mais se destacam. E aqueles que não podem por algum motivo, que não puderem por algum motivo, me acompanhar na leitura, então você fica aí olhando para a telinha, mas fica escutando, certo? Você já marca aqui, por gentileza, a conservação. Vamos lá. Conservação dos museus do seu acervo, marcando aqui, depende em grande parte do público que os visita. Até aqui, você vai marcar. Então, a conservação do museu não só é das pessoas que estão ali trabalhando, né, mas aquelas pessoas que vão visitar o museu, que tem todo aquele processo que nós podemos e que nós podemos fazer. Então, tudo isso aí cabe também ao público, tá? Para evitar, continuando, alterações e danos que coloquem em risco os bens culturais, porque é um bem, né, turma? Nele exposto, existem algumas regras. Como todo lugar, o museu também possui regras, né? Se não tiver regra, vira uma bagunça e deixa de ser museu, né? E os objetos, desaparecem. A serem seguidas pelas pessoas visando a segurança e a manutenção das peças, né? Então, tem um objetivo aí dessas regras, para conservar, né? Para manter aí a segurança dessas peças, tá? A fim de que as futuras gerações tenham acesso à manutenção das peças, a fim de que as futuras gerações tenham acesso às valiosas informações históricas e artísticas presentes nesses locais. Então, esse cuidado, parei bem aqui, vou explicar rapidinho. Então, todo esse cuidado, essa conservação, essas regras e esses objetivos, enfim, resume apenas em futuras gerações, né? Ou seja, há museus aí, gente, que são centenários. Um exemplo disso é o nosso museu, né? Muito conhecido, famoso, que é o Teatro Amazonas. Então, turma, ele é centenário, ele tem mais de 100 anos, tá? Então, aí teve todo um cuidado, uma regra para que conservasse, né? Conservasse. Se não tivesse essas regras e essa conservação, as futuras gerações, ou seja, nós, vocês, não teriam conhecido, ele não existiria mais ou estaria todo acabado, né? E nós não teríamos essa preciosidade toda, né? Essa riqueza que nós temos hoje em dia aí, que é ele, né? Então, tem museus que são muito antigos, turma, então precisa desse cuidado todo aí, tá? Porque se não tivesse as regras, vai se acabando, né? Marcando aqui, ó. O primeiro tópicozinho aqui, esse pontinho, não se deve tocar nas peças. Isso é uma regra, né? Por quê? Porque cada vez que isso ocorre, contribui-se para o seu desgaste. Então, as peças ali, turma, elas são muito antigas, né? E às vezes, por qualquer toquezinho, elas, digamos assim, elas vão se despedaçando, pode quebrar, né? Estão tão frágeis devido a tantos anos ali. Então, é bom que não toque, ou pode danificar, né? Resumindo, imagine milhares de pessoas ao longo dos anos
tendo permissão para tocar as peças, em pouco tempo ficariam danificadas. É isso que eu queria explicar para vocês. Certo? Por exemplo, na biblioteca daqui do nosso estado, tem jornais antiguíssimos, né? Tem certos materiais que às vezes as pessoas não têm mais nem acesso a esse material, de tão velho que ele já está, né? Então, outra regrinha, não é permitido ultrapassar as linhas limitadoras, as quais servem para proteger o patrimônio exposto. Há certos objetos, turmas, às vezes, né, nos museus, e tem umas linhas, né, praticamente tem umas linhas limitadoras, mais ou menos umas fitas assim, ó. Aí, por exemplo, o objeto fica bem aqui, né? Aí você só fica aqui de longe olhando o objeto, você não pode ultrapassar a fim que você, ou seja, proibindo que você se aproxime mais para que não cause algum dano, né? Para que você de repente não escorregue, cai, quebra ou outra coisa, né? Então eles fazem isso que é para proteger, certo? Tirar fotografias também era para marcar, né? Mas aí isso é importante, uma regrinha também, pode marcar se você quiser. Aqui não está marcado, mas é bom marcar, porque nós não podemos tirar fotografia. Tirar fotografia não é recomendado, pois o flash produzido pela câmera fotográfica danifica as obras ao longo do tempo. Então, às vezes, nós não podemos tirar fotografia em museus, né? Com os objetos e tudo. Alguns museus, eles liberam para tirar foto, só que sem o flash, né? Aí é toda uma questão de segurança, né? Toda uma conservação. Outro pontinho, deve-se evitar também consumir alimentos, bebidas e chicletes nesses locais para garantir a limpeza e bem-estar dos visitantes. No interior do museu, conduta como correr, dispersar-se do grupo, usar celular e falar alto são considerados inadequados. Então, traduzindo, todas essas regras é para o bem do local, certo? Para a conservação, tudo gira em torno da conservação, né? Então, turma, eu espero ter deixado bem clara essa parte aí. Estou na página 251, né? Acho que eu devo ter falado para vocês. Continuando a nossa leitura, na página 252, tem o seguinte: o museu, além de patrimônio cultural e histórico, é um centro de aprendizagem onde visitantes de cultura interagem sobre um interesse comum, o saber histórico. Aí você vai marcar até histórico. É importante refletir sobre os museus como espaços diferenciados, locais privilegiados de experimentação e de outras formas de sociabilidade, espaço de cidadania, que nos oferece a possibilidade de vivenciar diferentes práticas culturais, né? Porque ali existem várias culturas, né? Certo? Então, espero que você tenha entendido. Próxima página, ou próximo ponto já vai ser os exercícios. Os exercícios de aplicação encontram-se na página 252. Abre o seu livrinho lá para começarmos a responder. Turma, eu vou fazer a leitura, né, da primeira questão, da página 252, exercício de aplicação. Para evitar alterações e danos nos bens culturais expostos em museus, é necessário seguir algumas regras. Conversem sobre as alternativas e assinale a alternativa incorreta. Então, nós vamos assinalar a alternativa incorreta em relação a algumas regras, né, que nós devemos evitar. Vamos lá. Deve-se evitar consumir alimentos, bebidas e chiclete dentro do local. Nós devemos evitar? Sim, nós devemos evitar. B. Não se deve ultrapassar as linhas limitadoras? Sim, conservação, nós não podemos ultrapassar as linhas, de maneira alguma. C. É permitido tirar fotos usando flash? De maneira alguma, não pode.
Então, gente, no meu ver, ou seja, na minha concepção, desculpa, a letra C ela está errada. Mas vamos ver a D se ela está errada, certo? Não se deve tocar nos objetos expostos? Sim, ela está correta. Nós devemos marcar a incorreta, então a incorreta nesse caso é a letra C. Nós não podemos tirar foto usando flash, certo? Vamos para a segunda questão na página 253. Faça o que se pede. Letra A. Organize uma lista com todos os nomes dos museus citados nas páginas anteriores e onde estão localizados. Então, nós vamos escrever os nomes dos museus que nós já estudamos desde a primeira aula. Desde a primeira aula, nós vamos estudando o que é museu, aí nós passamos depois tipos de museu do Brasil e do mundo, conservação do museu, né? Então, nós abordamos muitos museus, nós conhecemos, né? Através da internet, nós podemos conhecer alguns museus. Então, além de citá-los, nós vamos colocar o nome onde estão localizados, certo? E aí, vamos ver. Nós temos aqui, todos que estão aqui, turma, é o que nós estudamos, vimos cada um deles, tá? Museu Metropolitano de Arte, Nova York, Estados Unidos. Desculpa. Aqui é Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Aqui é Museu da Acrópole, em Atenas, na Grécia. Museu de Arte e Cultura, Museu de Arte e Cultura em São Paulo, né, na Rússia. Turma, aqui está correto, tá? É Estados Unidos mesmo. Às vezes confunde a pessoa, né? Vamos lá. Museu Nacional de Ciências Emergentes e Inovação, Tóquio, no Japão. Museu de História Natural em Los Angeles. Não tem mais outros. Tá. Hall da Fama. Tem o Museu Afro Brasil, está localizado no Brasil. Museu da Manhã, Rio de Janeiro. Museu Imperial, Rio de Janeiro. Museu do Louvre, Paris. Museu Britânico, Londres. E Museu Egípcio, Cairo, né? No Egito. Então, esses todos foram os museus que nós estudamos, né? Nas páginas anteriores. B. Qual deles você gostaria de visitar? Essa é a pergunta fácil, porém ela é pessoal, porque cada um de vocês tem sua curiosidade, cada um de vocês tem um museu, né, que gostaram, um museu preferido. Eu gostei do Museu de Arte, eu gostei do Museu Imperial, né? Então, aí a resposta é pessoal. Se fosse por mim, eu visitaria todos esses museus, porque eu gosto de visitar museus, né? Então, vamos lá. Nós vamos agora para 254. Na 254, nós vamos encontrar o exercício proposto. Bom, o exercício esse daqui na página 254, esse não vai ser o de aplicação, tá? Proposto. Vamos lá. Terceira questão. Imagine que no ano de 2100, uma pessoa encontre um objeto que faz parte da sua história nos dias de hoje. Qual objeto você gostaria que fosse encontrado? Justifique sua resposta. Então, gente, daqui a 2100, no ano de 2100, muitos anos, né? Muitos anos mesmo se passarem. E se alguém encontrasse um objeto seu, né? Que tipo de objeto você gostaria? Eu gostaria que ele encontrasse um espelho, meu carrinho. Gostaria que ele encontrasse a minha boneca ou um cordão, né? Vocês, às vezes, as pessoas têm um cordão que ganham, né? De outras pessoas que gostam. Então, é pessoal essa daí, tá? Você irá colocar que tipo de objeto você gostaria. E agora vamos para a quarta questão. Você pôde constatar nas páginas anteriores os tipos de objeto que são encontrados em museus. Muitos deles possuem mais de 100 anos. Escreva o nome de alguns objetos que você utiliza nos dias de hoje e poderão durar séculos e no futuro estarem expostos em museus. Aí, gente, tenho mais dicas, né?
um celular, uma televisão, um som, um computador antigo, entre outras coisas mais. Então, você irá escrever o nome de um objeto que você utiliza hoje e que eles poderão durar séculos e séculos, né? Durarem séculos e séculos, e que daqui mais uns anos, sem mesmo você ainda não existir mais, e outras pessoas vão ver esses objetos que foram usados por você em museus. Então, você vai escrever o nome do seu objeto aí, tá? Então, bons estudos, até a próxima aula. Essa é a resposta pessoal. E aqui eu coloquei a foto para vocês darem uma olhada. É um museu riquíssimo, né, cheio de história para contar dos povos da Amazônia. É um museu também, no qual acho que você ainda nunca visitou, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, fica aqui na Bola da Suprema. Mais um museu aí de Manaus. Essa daí é mais foto, tá, do museu. Então é isso, turma. Muito obrigada, até a próxima aula.